Olá, tudo bem? Hoje o Tripsia vai falar sobre protagonismo feminino. Afinal de contas, é março e nós queremos exaltar a figura da mulher. Mas não poderia ser simplesmente uma comemoração, uma homenagem, sem trazer uma mulher de verdade, um depoimento real para você que acompanha o Tripsia. Afinal de contas, somos três mulheres, né? Eu, Margarida e Graça, três psicólogas, três profissionais da área da saúde, três consultoras emocionais, né? De saúde emocional, saúde mental, e que exercemos o protagonismo da nossa história. Isso vocês já sabem, vocês nos veem, nos acompanham. Agora eu quero trazer para vocês mulheres de verdade, não que a gente seja de mentira, mas mulheres comuns, mulheres que não trabalham dessa mesma forma que a gente, ela não é psicóloga, ela é uma pessoa que aprendeu em terapia, com a vida, se dando oportunidades a ser a protagonista da própria história. E eu pergunto a você, será que você é a protagonista da sua própria história? Será que você já conseguiu ter essa autonomia, essa liberdade, essa segurança? Você se sente autoconfiante para tomar suas decisões? Como é que está isso aí na sua cabeça? Vou chamar para ela falar por ela mesma, Tereza Cristina, e vou pedir para ela se apresentar a vocês. Pode vir, Tereza. Se Oi, apresenta, Márcia. querida. Quem você é, Oi, Márcia. nosso Tudo público? bem? Tudo bem, Tudo, Márcia? tudo. Como o Márcia falou, sou Tereza Cristina, técnica de enfermagem aposentada, sou avó, mãe, tia, amiga, um pouquinho de cada coisa, né? E aí, Tetê? Como é que você vê o protagonismo feminino? O que significa isso na sua vida, na sua história? Márcia, eu entendo que é uma escolha, tá? É algo que nós estamos construindo, tá? É quando a mulher reconhece o seu espaço, ela acredita nela, né, em primeiro lugar, né, claro, né, e a opinião dela é o que prevalece, tá? E ela não permite que a opinião das pessoas que prevaleça. Eu acho que é isso que é o protagonismo. É quando nós sabemos o nosso lugar, né? É quando nós buscamos essa posição. Eu acho que é isso. Isso mesmo. É quando você decide por você mesmo qual caminho você vai tomar, qual a decisão da sua vida, quais escolhas você vai fazer, e com consciência. Quanto mais consciência de você mesma você tem, mais as escolhas são assertivas. Outra coisa, Tereza, você acha que o autoconhecimento contribuiu para a Tereza de hoje? Muito, Márcia, muito. É, se você permitir, eu vou contar uma historinha, Com porque certeza. é, para poder entender, né? Fica à Então, vontade. Márcia, eu fui, por ser negra, fui criada, eu tive uma infância, uma adolescência, uma juventude com muitas crenças limitantes que me travou na adolescência, parte da minha juventude, né? Não por, não era por ruindade, mas por falta de esclarecimento, né? Uhum. Porque era o que os meus pais poderiam me dar naquela época. Então, eu cresci introvertida, sem expectativas, e ao chegar no segundo grau, foi que eu tive uma outra visão, né? Não era aquela visão, aquelas crenças foram desconstruindo na minha vida.
me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Que bom. Você diz que quando chegou, né, no ensino médio, você teve uma oportunidade. Conta um pouquinho, por quê? Eu quero que mulheres que estejam nos ouvindo percebam que é possível você sair do ponto zero, onde você estava, né, que você era uma adolescente, recente de 18 anos, né, a gente está no início da nossa vida. E é possível sair do ponto zero, onde você não tem quase instrução, você não tem conhecimento, não tem emprego, não tem recurso financeiro, e chegar a ser uma funcionária pública aposentada. Não foi, acredito eu, que não foi da noite para o dia que você conseguiu alcançar esse lugar. Foi um processo. E como foi essa porta que se abriu, essa oportunidade que você pensou assim, vou agarrar com unhas e dentes, porque é essa porta que vai me levar adiante? Na verdade, está sendo um processo ainda. Márcia, eu em criança, quando em brincadeiras, quando perguntavam o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser enfermeira. Mais interessante, Márcia, eu não tinha ninguém da área da saúde, eu não tinha enfermeira na faculdade, era algo que estava no meu coração, um desejo de criança. Eu não brincava de professora, eu brincava de ser enfermeira. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu estava no segundo grau, uma oportunidade para concorrer uma vaga com mais de 600 candidatos, e a vaga seria 39, vaga para 39 candidatos, né, e concorrendo 600 para 60, eram 600 candidatos e somente 39 vagas. E eu me inscrevi, ouvi uma conversa, né, e dessa conversa era que havia um curso no Estado, que era um hospital público, e que quem passaria faria o curso e já começaria a ganhar um salário mínimo. E aquilo me despertou, e eu fui fazer essa inscrição. Na época, meu irmão brincou comigo, porque ele é mais velho do que eu. Ele falou, eu não sabia andar de ônibus, locomover para a cidade, essas coisas eu não sabia. E aí ele me levou e já foi falando, já sabe que não vai passar, né? E graças a Deus, foi a minha primeira vitória. Aquilo acendeu uma luzinha no fim do túnel, virou uma chave, que um ano depois eu fiz meu primeiro concurso, no final desse mesmo ano eu fiz o meu segundo concurso, e fez com que eu chegasse a ser, como a Márcia falou, né, uma servidora pública, com 2 empregos públicos, aposentada agora, atualmente. Mais feliz ainda, né? Muito. Cumpridora dos seus deveres, né? Chegou ao final da sua carreira, combateu o bom combate, né? Como diz 33 Paulo. anos, Isso aí, 33 anos, onde eu 33 pude anos. criar meus filhos, criei diferente, sem crenças limitantes. Posso dizer Hum. para você que eles fizeram as escolhas, eu apoiei. Nunca deixei passar que a nossa cor, as nossas condições impediria. Então, assim, eu falo que eu tenho 3 filhos realizados e aqui a mãe coruja se realiza através dos filhos. Com certeza, não é? Você deu um bom exemplo para eles, não é? Então, isso é claro que você mudou a sua história, mudou a história dos seus filhos. Em momento nenhum você disse que nenhum, né, por exemplo, o Gustavo, né, que está fazendo medicina, que ele não poderia fazer porque ele é negro, ou porque ele é pobre, né? Porque com certeza você teve dificuldades para criá-los, mas ele acreditou que ele tem competência, tem capacidade e está indo adiante, não é? São 3 rapazes bem-sucedidos, todos casados com as suas famílias, e você vê que o fato de você ter cuidado da sua mente e ter despertado, né, para a mulher que você é, para o seu potencial, é que fez com que eles também despertassem para o potencial deles. E é isso que o Tripicia vem trazendo, que nós temos
habilidades que podemos desenvolver, nossa potencialidade, usando o autoconhecimento, usando a criatividade, a gente pode muito, crescer muito e chegar aonde a gente quiser chegar. O lugar da mulher é onde ela quiser chegar, quiser estar. Mas, para isso, o autoconhecimento ele é de suma importância, porque eu preciso saber quem eu sou, aonde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida, qual tipo de vida eu quero ter, qual tipo de realização eu quero ter. Tereza, diz para mim uma coisa. Você se tornando a protagonista da sua história, você hoje, qual conselho você daria a uma mulher que sofre ainda os preconceitos, ainda não consegue ter o seu lugar ao sol, não consegue ainda se firmar como uma profissional ou como uma mulher mesmo independente, com autonomia? Qual conselho você daria a essa mulher? Márcia, assim, para responder essa pergunta, eu vou te falar que eu tive, sim, uma grande ajuda, várias ajudas, tá? O que me impulsionou, o que me ajudou. E eu quero falar para você que, primeiro, foi o autoconhecimento, depois foi a minha fé, a terapia, né, muito, e outra coisa, Márcia, as experiências boas e ruins que eu tive. Eu não posso falar para você que eu cheguei até aqui e que só aconteceram coisas boas ou só coisas ruins. Aconteceram as duas coisas, mas eu consegui tirar ensinamento em todos eles, em todos. Então, assim, até hoje eu tenho isso comigo. Até os momentos ruins eu tento tirar coisas boas, ensinamentos, e eu acho que foi isso, e tem sido isso que tem me ajudado muito. Então, assim, nós precisamos, primeiro, acreditar em nós, né? Sim, Coisa que nós mulheres nós temos esse defeito de priorizar o outro, né? Quando somos mãe, como somos avós, tias, e muitas das vezes esquecemos de nós. Então, assim, em primeiro lugar é acreditar, acreditar, né, no seu talento, nas suas possibilidades, e eu aprendi, sabe, com a minha terapeuta, sabe, com a minha psicóloga, e comemorar todas as vitórias, pequenas ou grandes. Isso, assim, nos impulsiona, me impulsiona. Então, assim, primeiro acreditar, tá? Jogar fora todas as crenças limitantes, que são muitas, muitas, e que nos impede, nos trava, né? Nos aprisiona, né? E acreditar, né? Como eu te falei, eu tenho muita fé, eu creio também, isso, assim, é, é, é primordial, e não deixar que ninguém nos faça escolhas no nosso lugar, né? sim. Que eu acho que é isso, eu acho que é Isso dessa mesmo. forma, Márcia. Para quem está em dúvida, né, do que a Tereza está falando, quais crenças limitantes ela está falando, do que ela está dizendo? Ela está falando desses pensamentos de isso não é para mim, eu não Isso, faz, eu não isso, vou ser infeliz. Essas isso. frases que às vezes você diz para você mesma, por algum momento você teve uma frustração no casamento ou no relacionamento Isso. afetivo, aí você pensa, casamento não é para mim, não nasci para ser casada. Eu escutei isso ontem de uma jovem. Esse pensamento fica me perturbando a cabeça, porque ela se divorciou já pela segunda vez, vai se divorciar, e aí ela falou, eu cheguei à conclusão que casamento não é para mim. Não é bem assim. Ninguém está casada sozinha. Quando você está casada com alguém. Esse alguém também tem que querer se esforçar para o casamento dar certo. Não é um só que vai fazer o casamento dar certo. Então, precisamos pensar nisso. Tereza frisou muito bem que você precisa acreditar em você mesma. Então, acreditar que você tem capacidade, que você pode se desenvolver, que você tem potencialidade, habilidades, e que você, aquilo que não sabe, pode aprender. Eu sempre falo que conhecimento não ocupa espaço
e nem tem contraindicação. Você pode adquirir quanto conhecimento você quiser, que vai caber dentro de você. E a única coisa que a gente leva desse mundo é o conhecimento. O restante vai ficar aí. Então, precisamos ter esse entendimento. Para eu chegar a algum lugar, eu preciso me autoconhecer. Conhecer quem eu sou, quais são meus dons, meus talentos, minhas capacidades, o que eu preciso me desenvolver, o que eu preciso me instruir. Tereza, qual foi o talento que você percebeu que você precisava desenvolver para ser a Tereza de hoje? Qual talento? Eu acho que como eu era muito introvertida, Márcia, começou pela comunicação. Isso. Eu acho que sim, eu acho que esse foi o principal. Exatamente. Então, a comunicação da Tereza melhorou muito, gente. Duvido que a Tereza de 2015 estaria aqui comigo num vídeo, gravando, não é? Sabendo que está no YouTube, que milhares e milhares de pessoas vão assisti-la, e com essa desenvoltura. Então, ela acreditou na capacidade dela e chegou até aqui. E olha, é uma excelente enfermeira, gente. Já está aposentada, mas continua sendo consultada pelas amigas, pelas pessoas mais próximas, pelos vizinhos, continua dando assistência às pessoas. Então, quando a gente tem um sonho e você tem dentro de você essa vontade, como Tereza tinha, né, de ser enfermeira, de estudar para isso é um talento que você tem. E provavelmente é algo divino, é algo especial que você foi dado. Porque geralmente as crianças, as meninas, né, do passado, brincavam de boneca, de professora, né? Se a mãe era professora, ela via aquela realidade, mas a mãe da Tereza não era enfermeira, a tia de Tereza não era enfermeira. Da onde que ela tirou isso? Ela tirou do dom que Deus deu a ela, de cuidar das pessoas. Então, todas nós temos um dom, temos talentos para serem desenvolvidos, para serem usados, para não serem enterrados. Nossos talentos não podem ser enterrados. Nós precisamos desenvolver o nosso talento. Hoje, a comunicação dela é muito melhor. E conta um pouquinho, Tereza, da sua experiência no grupo de crescimento emocional, porque as pessoas têm muita implicância, né? Tem muita, assim, como é que se diz? Resistência. Tem muita resistência aos grupos e preconceito, era isso que eu queria dizer, tem muito preconceito com grupos terapêuticos. Conta a sua experiência, afinal de contas, já são 8 anos que você participa dos grupos. O que você vê de bacana no grupo para você permanecer durante esses 8 anos? Márcia, na verdade, é a troca de conhecimento, troca de informações. Para quem está chegando, quando você ouve que alguém está passando por aquela situação, passou e conseguiu, né, dar a volta por cima. Vou dar um exemplo, como eu, né? Então, assim, isso aí estimula, isso aí, não, se ela conseguiu, também vou conseguir. Então, são trocas de experiências e que essa troca de experiência é que faz com que cada dia, assim, como a Márcia falou, tem 8 anos, né, que eu estou no grupo, e eu ainda aprendo com elas e também contribuo, porque eu acho que, sim, eu não passei, não aconteceu por acaso. A minha história, a minha vitória, as minhas conquistas, ela também serve para compartilhar, para ajudar outras mulheres, né? Porque, assim, a Márcia, nós estamos falando sobre protagonismo, mas tem coisas que não foi falado aqui, que lá no grupo é falado.
E aí, é mesmo, você conseguiu, você passou por isso, conseguiu. Então, assim, eu acho que é isso que me faz voltar, é isso que faz eu estar lá 8 anos, e eu me sinto muito bem, trocando informações, aprendendo ainda que eu aprendo. Eu falo que eu ainda estou em processo. E é exatamente isso. Todos nós estamos ainda no processo do autoconhecimento. Ele não se acaba, você nunca se conhece o suficiente, sempre é preciso você aprender quem é você cada dia mais. E quando eu aprendo quem eu aprendo também a lidar com o jeito das outras pessoas. Eu aprendo a ser mais tolerante, ter mais empatia, ter mais paciência com o outro, com a dor do outro, entender que temos fases diferentes, cada um de nós tem fases de amadurecimento diferentes e que ninguém é igual a ninguém. Por melhor que sejam, né, às vezes, as boas intenções das críticas construtivas, que às vezes eu escuto isso, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala para o outro. Então, quando você participa de um grupo, você aprende a ouvir as dores dos outros e aprende a perceber quando aquela dor é parecida com a sua. E que, exatamente o que Teresa disse, o primeiro pensamento que vem é que você não tem condições de superar. Mas quando você vê alguém que superou aquela dor, aquele luto, aquela tristeza, aquela situação financeira, porque nós falamos de vários temas no grupo, não é? E aí você começa a aprender que você também tem essa capacidade. Então, você que está nos ouvindo, que acompanha o Tripsi, no Tripsi nós temos as oficinas Transforme e Supere, oficinas 3Ts, onde trabalhamos alguns temas da criatividade, do autoconhecimento, das altas habilidades, dos potenciais e talentos que as mulheres têm, né, que os adolescentes têm, que as pessoas têm, e que podem ser desenvolvidas através de exercícios, de trabalhos como esses da Oficina 3Ts. Você que está nos ouvindo, se você tiver curiosidade, manda no nosso Instagram, que é @Instituto Tripsi, ou no nosso site, que é www.institutotripsi.com.br. Nós temos blog lá, comente nossos textos, porque isso também faz você refletir sobre a sua vida. Tem textos sobre o autoconhecimento, a criatividade, as altas habilidades, e aí nós vamos trabalhando em prol de você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que você possa se desenvolver cada vez mais. É essa vontade que o Tripsi tem, de contribuir com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Tereza, muito obrigada, porque você participou hoje, né, do Espero ter nosso... contribuído. E fica, hashtag fica a dica, gente. Autoconhecimento faz você ter mais liberdade e fazer escolhas mais assertivas. Até a próxima. Um Até a abraço. próxima. Obrigada, Tereza. Tchau. Nada, querida.